A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Josué e as novidades da terra. Preste atenção, filho. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze faca de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeade de Ralaote. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não os havia deixado ver a terra do Senhor, sob juramento prometeu dar aos seus pais a terra que manava leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e a esses Josué circuncidou. Porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gigal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram frutos da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram mesmo nesse dia. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel mais. Naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Esse é o nosso tempo de conquista. Esse é o tempo de avanço. Esse é o tempo de cruzar a fronteira, estabelecer novos limiares em Deus. Portanto, precisamos ter uma mentalidade de conquista para prosperar. Porque a Bíblia diz: como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Ou como diz Henry Ford: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Quando chegou o momento de possuir a promessa, sob a liderança do capitão Josué, nós vamos ler um dos mais lindos relatos sobre como Deus trabalha para forjar a sua mentalidade correta no seu povo. O que nós vamos aprender nesse texto vai formatar a nossa mente e nos dar uma nova postura em Deus em relação à prosperidade. E o que aprendemos com Josué nesse texto, pastor? Creia que Deus o levantou para prosperar. Josué capítulo 5, verso 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos.
desmaiou-lhes o coração, e não havia mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Essa é a mais forte realidade. Não é você quem teme o inferno, é o inferno que teme você. Quando os amorreus ouviram que o povo de Israel estava chegando, o povo desmaiou no coração, tiveram medo. O diabo sempre tenta nos amedrontar, mas a verdade é que você é a verdadeira ameaça ao inferno. Você precisa estar consciente dessa verdade. No reino do Espírito, o inimigo enxerga você como uma grande ameaça. Você sabe do poder que você carrega. Por isso, quando você resolve mudar para a cidade que você está, o inimigo desfaleceu o coração. Ah, não, ele vai vir para cá. Quando você decidiu abrir aquela célula, teve demônio entrando em depressão. No dia que você colocou o pé naquela célula, o inferno nunca mais dormiu um sono tranquilo. Todo dia, o seu nome é mencionado. Todo dia você é citado. Todo dia, planos são feitos para tentar paralisar você. Muitos dizem, nesse lugar o povo é fechado. Nesse lugar ninguém quer saber de Deus. Mas a verdade é que o diabo sabe que se você começar a pregar, as pessoas vão se converter. Então ele fica pregando uma mentira no seu coração. Você tem tudo para prosperar e você precisa ter a consciência que Deus o levantou para conquistar e para prosperar. E não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. É assim que o mundo enxerga você. Porque se você tem alguém que tem todas as características para conquistar e para prosperar, esse alguém é o povo de Deus. Você não gasta o seu dinheiro dissolutamente com vícios. Você não vive nas noitadas. Você tem sabedoria de Deus para administrar o bem que Deus te dá. Você não anda no conselho dos ímpios, colocando seu dinheiro nos cassinos, tigrinhos da vida, na ilusão de enriquecer da noite para o dia. A gente que é crente tem tudo para viver uma vida tranquila. Tudo alegra o nosso coração. O filho faz aniversário, qualquer presentinho pequeno ele faz uma festa. Um dia desses eu dei um pequeno iPhone para o meu filho. Ele ficou tão feliz. Outro dia eu perguntei à minha esposa, o que você quer ganhar de aniversário? Ela respondeu rapidinho e eu fiquei espantado. Um rapidinho, ela respondeu, sim, um daqueles que vem com um carro em volta. Quebra-gelo à parte, você tem um perfil de alguém que de fato pode ser próspero. Você tem um nome a zelar. Você crê num Deus que é vivo, então você vai prosperar. Por onde você quer que chegue, sempre alguma coisa vai acontecer, porque chegou alguém que é de Deus. Você carrega a bênção de Deus em sua vida. Muitas pessoas, nós mesmos, não percebemos o poder que temos em nós. Nós não percebemos o nosso potencial. Por isso, não ativamos a nossa fé para coisas grandes. Quando o povo de Israel se aproximou, o povo ficou desanimado, porque sabia que aquele povo iria conquistar. Há uma unção de Deus que vai à sua frente, onde quer que você vá, aonde quer que você chegar, aonde você colocar os pés, já tem uma unção trabalhando a seu favor. Você precisa saber que na sua jornada, na sua caminhada, a unção está indo à frente. O reino das trevas só reina até que os filhos de Deus coloquem os pés dele ali. Porque quando os filhos de Deus colocam os pés ali, ele já coloca para mudar a situação. Estabeleça uma aliança de fidelidade com Deus. Josué capítulo 5, verso 2. Naquele tempo, diz o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. A circuncisão fala de aliança. O povo estava às portas de entrar na posse da promessa, mas o requisito exigido por Deus era que todos fossem sem ser circuncidados. O que é a circuncisão? É o corte do prepúsculo que Deus estabelece em Abraão como sinal de aliança para toda a sua descendência. Geralmente esse corte era feito no 8º dia de nascimento do menino, mas Deus manda fazer depois de grande. Ele disse, torna a circuncidar.
Nos próximos capítulos, nós vamos aprofundar mais nesse evento para mostrar a travessia para a nova aliança. Mas nesse momento eu quero me deter a um aspecto do sinal da aliança. Deus achou importante, antes de dar posse à terra ao povo, renovar a aliança com ele. Aqui ele tem um princípio espiritual. As novidades da terra estão destinadas ao povo da aliança. E essa aliança hoje é celebrada em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, mas tem repercussão em todas as áreas da nossa vida. Entenda algo de uma vez por todas. Tudo que você precisa para avançar está em Deus. Você precisa ter uma aliança de fidelidade com Ele. Muita gente não avança mais porque ainda não conseguiu resolver essa questão na sua vida. Ainda tem gente que luta contra a questão da fidelidade. Ainda tem gente que luta com a questão dos dízimos, das ofertas. Deus não pode prosperar uma pessoa infiel. Se você é um líder de célula, um discipulador, ou mesmo um pastor, não deixe de ser dizimista em sua igreja. Sustente a obra, invista no seu pastor, invista na sua igreja, porque a fidelidade é o teste para a sua prosperidade. Se você for um filho infiel, o Senhor continuará sustentando você, mas você viverá sempre uma vida de passarinho, que não semeia e não colhe. Todavia, o celestial o alimenta. Mas eu te pergunto, tendo diante de você uma terra que emana leite e mel, você vai querer viver uma vida de passarinho? Observe, a preocupação de Deus era que o seu povo fosse o povo da aliança. Aliança com Deus, aliança com a nossa igreja, aliança com a nossa liderança. Às vezes eu fico perguntando, qual a força da nossa aliança? O que poderia estremecer a nossa aliança? Dinheiro, posição, poder? Se nós não formos um povo de aliança, nós não vamos andar junto enquanto você tiver que ganhar, mais ganhar do que perder. Infelizmente, a aliança de muitos é somente quando ele depende e tem mais a ganhar do que oferecer. Mas relacionamentos assim não têm muito futuro. Aliança é uma linguagem de Deus. Tudo que o Senhor faz é através da aliança. Desenvolva um caráter aguerrido. Foi essa a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, homens de todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho, porque todos os povos que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, a terra que emana leite e mel. Porém, a seus filhos, Josué circuncidou, enquanto estavam circuncidos, porque não eram circuncidados no caminho. Josué capítulo 5, verso 4 e 7. A situação do povo de Israel, quando estava à porta de possuir a promessa, era a seguinte: a geração de homens de guerra tinha morrido, e a geração que existia era muito mole. A geração de hoje também é muito mole. Qualquer obstáculo, ele já pensa em desistir. Qual é a atitude de muitos diante de uma necessidade? Não tenho dinheiro, não posso, não vou conseguir. Se você não mudar essa mentalidade, você nunca vai prosperar. E não há mudança sem um processo doloroso. A gente lê a biografia de homens de Deus e vê que na vida deles há atitudes de fé, de confiança, de dependência de Deus. Homens que escreveram uma história de fé, como T.L. Osborne, Billy Graham, Kenny Hagin, mas todos esses homens passaram. Esses homens eram incansáveis na obra de Deus. Viajavam, faziam cruzadas, faziam programas de televisão, pregavam na rádio, reuniam multidões. Mas e quanto a hoje? Onde estão os valentes do Senhor? Tem gente que não dá conta de liderar uma célula. Como vai reunir multidões? A qualidade de muitos obreiros hoje é uma ameaça. A próxima geração, gente que não aguenta pressão,
que qualquer coisa pensa em desistir, que vive sob o espírito de acusação, que não confiam na obra consumada da cruz. Eles não são circuncidados, porque não estão operando o espírito da nova aliança. Graças a Deus, pelos homens passados como Kenny Hagin, T.L. Osborne, Billy Graham. Mas e agora? Cadê a turma de hoje? Cadê os vencedores de hoje? Por que pessoas como William Colgate, que fez um voto de fidelidade, deixou um legado para gerações futuras? Esses homens eram valentes, eles iam até as últimas consequências com Deus. William Colgate era um homem pobre que se tornou próspero porque se lançou e acreditou. Assista a história dele lá no YouTube. George Miller era um alemão que participou do movimento dos morávios no século XIX. Ele era considerado um gigante da fé. Ele tinha um orfanato na Inglaterra, para onde se mudou após converter aos 20 anos. Ele abrigava mais de 2.000 crianças. Sua regra era nunca falar para ninguém da sua necessidade. Deus tinha que mover uma pessoa, até o dia que ele, com o orfanato cheio de crianças, não tinha nada na despensa. Sentou-se à beira da mesa, no café, e orou dando graças a Deus. Quando ele terminou de orar, um homem bateu à sua porta para doar o leite, porque o carro tinha atolado e aquele leite iria perder, porque o socorro mecânico iria demorar muito. Assim que o leiteiro saiu, chegou o padeiro, porque os pães tinham passado do ponto, não dava para ser vendido. Entregou toda a fornada para o seu orfanato. A gente ouve essas histórias e acha bonito, mas a gente não tem fé para reproduzir essas histórias como essa. E a prosperidade de muita gente está travada, porque não tem esse caráter aguerrido para aguentar a pressão e esvaziar-se em Deus. Você é circuncidado, meu irmão. Você tem uma aliança com Deus. Portanto, nada, absolutamente nada vai lhe faltar. A Bíblia diz que Josué usou a faca de pedra, que é um processo dolorido. Por isso, tem que ser homem de guerra para lançar nos desafios de Deus. Seja uma pessoa sarada. Tendo sido circuncidada, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, até o dia de hoje. Josué capítulo 5, verso 8 e 9. Esse foi um dia sanguinário para os homens de Israel. Josué circuncidou todo mundo, depois de grande com uma faca de pedra. Só de pensar é dolorido. A Bíblia diz que depois que ele acabou, os homens nem podiam andar. E ficaram cada um no seu lugar, provavelmente de 2 a 3 a 7 dias até sarar. Eles estavam vulneráveis até que sarasse, mostrando que a proteção de Deus era que mantinha seguros e não a sua própria força militar. Você aprendeu essa lição? Porque por isso também é um princípio espiritual. Você precisa aprender a ficar no lugar até sarar. Esse é o tempo onde nós aprendemos a depender única e exclusivamente do Senhor. Pare tudo que você está fazendo. Vá buscar a Deus até sarar. Não tome nenhuma decisão enquanto você não sarar. Porque você não pode começar mais nenhum projeto e deixar pela metade. A gente chama isso de concluir o passado. Você não pode avançar se está cheio de amarras com seu passado. Senão vai gerar um ciclo vicioso na sua vida. Mundo físico, quando a mulher aborta uma criança, ela precisa de um tempo para restabelecer o organismo, para que ela possa se recuperar para dar à luz a uma nova criança. Primeiro o organismo tem que se recompor. Se a mulher não der esse tempo para o organismo fique totalmente sarado, mesmo de uma forma inconsciente, o corpo vai rejeitar a gravidez e ela vai abortar novamente. E se isso acontecer por 2 ou 3 vezes, o corpo vicia e passa a jogar toda a gravidez para fora. Por isso é necessário cura. Às vezes você não está pronto para prosperar, porque tudo que Deus te dá você gasta. Enquanto você não sarar das suas dívidas, você vai ficar impossibilitado de prosperar. Mas Deus é poderoso para arrumar toda a bagunça financeira na sua vida
levaram você a um novo nível de prosperidade que você jamais experimentou. Quando a gente não está curado, a gente não pode sair do lugar onde está. Porque quando a oportunidade de prosperar chega, a gente descobre que não tem estrutura para lidar com ela. Como a história daquele casal cuja mulher andava muito chateada com o marido. Enquanto caminhava, encontrou um gênio da lâmpada que se dispôs a conceder 3 desejos. Mas ele avisa que tudo o que ela pedir o marido receberia em dobro. Ela então faz o primeiro pedido: eu quero uma linda e grande casa. O gênio prontamente lhe atendeu o pedido, mas dá ao seu marido uma casa maior e mais bonita do que a dela. O segundo pedido que ela faz é uma conta bancária com 100 milhões de reais. Novamente o gênio atende, mas ela lembra que na conta do marido havia 200 milhões. O gênio então acrescenta: você tem direito ao último pedido. E ela pensa, então diz: eu gostaria de ter um pequeno infarte agora. Tem gente que desperdiça a oportunidade porque não está totalmente sarado. E quando a pessoa tem dificuldade na área financeira, ela pode ficar travada por anos a fio, porque não importa o quanto dinheiro ela ganhe, ela vai gastar tudo. Pare de comprar, comece a pagar as suas dívidas. Veja que o apóstolo Paulo disse: sei viver com muito e com pouco, sei ter em abundância e sei também passar necessidade. Tem muita gente que só quer ter abundância, mas não sabe passar pela necessidade, crendo e confiando em Deus. Eu estou te desafiando que muitos não estão experimentando a provisão e a prosperidade de Deus porque não estão prontos para lidar com esse momento na sua vida. Tem líder que não está pronto para experimentar um grande crescimento porque é truculento com um pequeno povo. Se ele tiver um grande povo, o orgulho e a vaidade vai dominar o coração dele. Você não pode encaminhar enquanto não sarar de falta de fé, da incredulidade. Enquanto você não sarar da dúvida, enquanto você não sarar da falta de disciplina com as suas finanças. No verso 9, Deus diz a Josué: você vai ficar aí até sarar. Mas hoje, enquanto vocês estão sendo curados da infidelidade, da acomodação, da falta de fé, do espírito de medo, eu vou remover o opróbrio do Egito sobre a sua vida. Isso é muito poderoso, porque nos faz lembrar o texto da profecia de Oséias: vinde e voltemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Oséias 6, 1, 2. Você entendeu? Ele está falando que nós estamos sarados pelo poder da morte e ressurreição de Cristo. Depois de 2 dias, ele nos levantará, e no 3º dia viveremos diante dele para sempre. Na nova aliança, mesmo quando você fez a bagunça, o Senhor tem disposição para nos restaurar. Às vezes você tem vergonha da sua situação, da falta de dinheiro. Todo mês é uma luta para pagar as contas. Deus quer remover esse opróbrio de sua vida. Você precisa se abrir para experimentar a cura de Deus, fazer um concerto dizendo: Senhor, eu vou crer mais em Ti, eu vou depender mais de Ti. Não viva dependendo de milagre. O verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5, 10, 12. A primeira característica de que você entrou na terra prometida é: o maná para. E o que representa o maná nesse texto? Por 40 anos, o povo recolhia o maná, ou seja, todo dia tinha milagre. O pão era garantido. Mas depois que eles pisaram na terra prometida, no dia seguinte, quando acordaram, não tinha maná. Milagre é muito bom,
mas Deus quer levar a um nível de prosperidade que não precisamos de milagres todos os dias, mas temos provisão abundante. Quer prosperar de verdade? Então Deus vai tirar a sua mamadeira. Portanto, não fique preocupado se o pão não veio hoje. Isso significa que você chegou à terra da promessa. Observe o que o texto diz. No mesmo ano, comeram das novidades da terra. Existe um prazo, e eu profetizo que dentro de um ano, em sua vida, tem que ter mudado. Dentro de um ano, você tem que estar colhendo. Só existe duas formas de você lidar com as finanças na sua vida. Todo mês, depender de um novo milagre. O povo ficou 40 anos no deserto. Foram 40 anos de milagre. 40 anos de deserto. Outra forma é você entrar na terra da prosperidade. Nessa terra, você pode ver o fruto do trabalho de suas mãos se multiplicando. Deus abençoa, mas você trabalha. Deus manda a chuva e ordena o crescimento, mas você ara a terra e sai semear. Talvez você tenha uma história em que todo ano você depende do milagre para ser usado por Deus para pagar a sua capacitação, a sua inscrição numa conferência. Mas de repente, esse ano, ninguém se dispôs a pagar. O que significa? Quando o milagre para, é tempo de comer da novidade da terra. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou os pés e a sandália. Deuteronômio 29:5. Observe, o milagre só durou enquanto o povo estava no deserto. Você não foi chamado para viver no deserto o resto da sua vida. Chega, você tem que entrar na promessa e comer das novidades da terra. O que você imaginar de milagres que uma pessoa pode precisar, o povo experimentou no deserto. Cura, suprimento de água, de pão, carne, roupa. Mas no dia que pisou os pés em Canaã, os milagres cessaram e o povo entrou em um novo tempo. Agora eles teriam que plantar, teriam que apacentar, iriam comer do fruto do seu trabalho, das suas mãos. Essa é a bênção do Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz será e tudo irá bem. Eu imagino que em alguns ainda ficaram esperando o pão no dia seguinte. Só que o pão não veio. Muita gente está parada esperando o milagre acontecer e Deus está falando: você já teve muitos milagres. Agora está na hora de você comer do trabalho das suas mãos. Eu vou abrir uma porta e você vai entrar. Mas você vai entrar para plantar, para colher. E no verso 12 diz: e cessou o maná no dia seguinte. Acabou o maná e o tempo de governo. Você tem que pensar com a mente de governador. Eu estou aqui para estabelecer a vontade de Deus. Essa é a minha mentalidade. Talvez você esteja orando por um milagre. E Deus esteja me usando para te dizer que hoje vai promover você. Ele vai te dar sabedoria, unção para multiplicar toda a obra de suas mãos. Entre debaixo da bênção da prosperidade. Em momentos de deserto na nossa vida, o Senhor ainda continua operando milagres. Mas o desejo do Pai é nos tirar do deserto e nos plantar numa terra que mana leite e mel, onde podemos desfrutar da abundância dos céus e comer das novidades da terra. Aleluia, Pai. Graças eu te dou, Senhor, por essa palavra, que seja viva e eficaz na minha vida, na vida dos meus irmãos, aonde ela chegar, que eles tenham revelação, que venha um tempo novo de Deus na nossa vida. Saímos do deserto e entramos na terra prometida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam abençoadas. Se você foi abençoado, eu quero te desafiar a ser um semeador do nosso ministério. Aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, uma semeadura, e eu tenho certeza que você terá uma colheita, não da mesma forma, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus te abençoe, em nome de Jesus.